Nós vamos falar de um assunto que é importante. Talvez algumas pessoas não importam muito com esse assunto da volta de Jesus, da escatologia, mas é importante que você tenha a revelação desse assunto, conheça a respeito disso, que nós temos que pregar sobre a volta de Jesus, porque é uma palavra muito poderosa e muito evangelística também. Na semana passada nós falamos do arrebatamento da igreja, e nós falamos que o evento que a igreja espera é o arrebatamento, amém? A igreja espera o arrebatamento, esse é o grande acontecimento para a igreja. Mas e depois do arrebatamento o que vai acontecer? Nós precisamos entender, deixa eu só recapitular aqui, que o arrebatamento é para a igreja. Jesus vem, arrebata, vem nos ares, nas nuvens, leva a igreja para si, e a igreja então vai passar por um período de 7 anos, em que ela receberá o galardão, e também vai participar da ceia do Senhor no céu, das bodas do Cordeiro. Mas o que vai acontecer após o arrebatamento? Como a terra vai ficar? Haverá salvação? Não haverá? Como será esse período de 7 anos entre o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus à terra? Nós precisamos aqui, mais uma vez eu quero frisar isso, distinguir o arrebatamento da volta de Jesus. Quando nós falamos que Jesus está voltando, ou quando nós falamos da volta de Jesus, nós estamos dizendo que essa volta de Jesus acontece em 2 etapas. Ela vem através do arrebatamento, que é para a igreja, somente para a igreja, e depois Jesus pisa na terra para fazer juízo sobre os ímpios e também para julgar Israel. Mas nós, a igreja verdadeira, não estou falando de uma igreja professante, pessoas que frequentam a igreja, mas eu estou falando da igreja verdadeira, aquela que nasceu de novo, aquelas pessoas que nasceram de novo. Essas pessoas, elas serão arrebatadas. Mas qual será a cronologia dos acontecimentos em Apocalipse? A primeira coisa importante que você precisa saber, quando você lê Apocalipse, é que o Apocalipse, ele não é um livro que fala a respeito do futuro, mas ele é um livro que também fala a respeito do futuro. O Apocalipse, ele é um livro que ele fala do passado, do presente e do futuro. Tem coisas que está escrito em Apocalipse que já está acontecendo agora. Porque o livro de Apocalipse, a chave para você interpretar Apocalipse é o capítulo 1, versículo 19, que fala para João: escreve as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer. Ali existem 3 tempos verbais: passado, presente e futuro. Então essa é a chave para você interpretar Apocalipse. Se você tenta entender Apocalipse só na perspectiva do futuro, você não vai conseguir entender. Porque o Apocalipse fala de coisas que já aconteceu, mas fala de coisas que estão acontecendo, e fala de coisas que irão acontecer. É evidente que a maior parte do Apocalipse é profética, e trata de coisas a respeito do futuro, do fim. Isso é fato. Mas ela fala também do passado e do momento que nós estamos vivendo. Mateus capítulo 24, abra sua Bíblia, Mateus 24, verso 21. Quero ler com você a respeito do que Jesus falou em Mateus, no Evangelho de Mateus, a respeito da tribulação, que diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Nós não podemos nunca interpretar o Apocalipse de forma alegórica, tentando criar coisas, ou achar que tudo que está em Apocalipse é alegoria. Porque pessoas acreditam que tem pessoas que acreditam que nós já estamos vivendo um período de tribulação, e que esse período ele pode durar 1000 anos ou 2000 anos. Mas aqui, Jesus está falando de um tempo específico, que fala que vai haver uma tribulação como nunca houve jamais. Talvez você pode pensar, essa geração é a pior geração de todas as gerações. Essa é a pior. Cada geração, ela tem coisas boas e tem coisas ruins. Mas uma geração, você precisa entender, ela foi totalmente destruída. Porque era uma geração má e pecadora na época de Noé. Quando você olha para Sodoma e Gomorra, você vê que era uma cidade, uma região promíscua. Assim como existem pessoas promíscuas hoje, existia também no passado. Mas o tempo que Jesus está falando aqui era um tempo que viria no futuro de grande tribulação, como nunca houve sobre a terra.
Pastor, nós estamos debaixo do juízo de Deus, ainda que alguns pregadores, erroneamente, diz que estamos debaixo de juízo, eles não têm ideia do que é estar debaixo do juízo de Deus. E eu te digo, nós não estamos. Nós estamos no período que nós conhecemos como a graça de Deus, o período da igreja na terra. O juízo não virá enquanto a igreja estiver aqui. Porque uma vez que você já foi salvo, que você nasceu de novo, que você se converteu, você entendeu que o juízo que precisava vir sobre você, veio sobre Cristo. Hoje você está em Cristo, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Deus não está atrás de você para punir você, você tem que entender isso. Nós não estamos debaixo de julgamento de Deus, nós não estamos debaixo da ira de Deus, mas eu quero te dizer, isso vai acontecer, não com a igreja. Não com aqueles que foram salvos pelo sangue, que creram no sacrifício da cruz. Nós somos justificados em Cristo porque o juízo veio sobre Cristo. O juízo que era para vir sobre você, veio sobre Cristo. Claro, estou falando para aqueles que nasceram de novo, porque quando você aceitou Jesus, não foi um simples ato de falar, agora eu aceito Jesus. Não, você aceitou tudo aquilo que Ele fez na cruz. O juízo de Deus veio sobre Cristo. Então Ele não pode vir sobre você agora. Por isso, a palavra está falando aqui, em Mateus capítulo 24, verso 21, que haverá um tempo de grande tribulação, como nunca houve jamais. Nesse tempo, o juízo de Deus será derramado sobre a terra. Nesse tempo, sim, as pessoas que estiverem na terra vão estar debaixo do juízo de Deus. Mesmo as pessoas que se converterem no período da tribulação, eles vão passar por catástrofe, a maioria vai morrer. Claro, eles serão poupados, como a Bíblia diz, de muitos acontecimentos, porque haverá salvação no tempo da tribulação, mas a salvação está disponível para você hoje, agora, e nós estamos no tempo da graça, não no tempo do juízo. Amém, meus irmãos? Você entende isso? Isso é claro para você? Daniel capítulo 12, versículo 1 diz assim, Daniel capítulo 12, verso 1, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Primeiro, que a igreja ela vai ser livre desse período de tribulação. Segundo, que aqueles que durante o período da tribulação se converterem, eles também serão salvos. Eles serão livres de muitas pragas. Agora, eu vou fazer aqui uma cronologia do livro de Apocalipse, eu não vou poder entrar em tudo, porque é muita coisa, muitos detalhes, mas aquilo que é mais importante em cada capítulo, eu quero falar com você. Apocalipse capítulo 6, porque o Apocalipse de 1 a 3, ele fala ali da igreja, né, das igrejas que estavam na Ásia Menor e tudo, e a cada uma daquelas igrejas aponta para uma era da igreja na terra. E depois do capítulo 3, começa então o período que nós chamamos de revelação da tribulação. No capítulo 6 de Mateus, começa a falar então dos 7 selos que serão abertos. Capítulo 6, Apocalipse capítulo 6. Fala dos 4 selos, fala na verdade, dos 7 selos. Mas os primeiros 4 selos do Apocalipse falam de 4 cavaleiros. O primeiro cavaleiro é o cavaleiro do cavalo branco, que é o anticristo. Porque o anticristo vai se fazer passar pelo Messias, pelo Salvador, uma vez que os judeus não aceitaram a Jesus como Salvador, como Messias. O judeu ainda espera o Messias. E eles têm algumas características que eles atribuem ao Messias e que Jesus não tinha, como, por exemplo, ser rico e influente. Nós ouvimos da boca de um judeu lá em Israel, quando estivemos lá em 2019. Mas o primeiro cavaleiro, o primeiro selo, quando é aberto o primeiro selo, João vê o primeiro cavaleiro, que é o anticristo, que a palavra diz que ele saiu para vencer, e consegue vencer. Então aquele cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6 é o anticristo, que algumas pessoas acreditam que é Jesus, mas não é, por causa da natureza dos outros cavaleiros.
Jesus também vem num cavalo branco, mas o anticristo vai tentar imitar o Messias e vai enganar a muitos no período da tribulação. Como eu disse na semana passada, a palavra diz que o anticristo não pode se manifestar até que aquele que o detém seja retirado da terra. E o anticristo, ainda que o espírito do anticristo já existe, desde que existe cristianismo, né? Porque aqueles que são contra Cristo, esse espírito ele já atua, mas a pessoa do anticristo ela não vai se revelar enquanto a igreja estiver na terra, porque a igreja é o maior poder que existe na terra, é a igreja. Esse poder foi dado por Jesus a nós. Ele tinha sido perdido lá no Éden, mas foi recuperado e toda a autoridade foi nos dada em Cristo Jesus. Enquanto a igreja estiver aqui, ela vai resistir à manifestação do homem da iniquidade, do filho da perdição. É isso que está escrito na palavra. Mas é fato que a tribulação vem. O primeiro cavaleiro, o primeiro selo, representa o primeiro cavaleiro, que é o cavaleiro do cavalo branco, anticristo. O segundo cavaleiro é o cavaleiro, segundo selo, é o cavaleiro do cavalo vermelho, que simboliza guerra. Porque o anticristo vai fazer um acordo de paz, e nos primeiros 3 anos e meio da tribulação vai haver uma falsa paz. Ainda que todos os selos de Apocalipse, ele está na primeira metade da tribulação. Alguns acontecimentos sobrenaturais vão acontecer. Então, o segundo selo é o cavalo vermelho, que simboliza guerra. Qual que é a consequência da guerra? Uma guerra que está tendo entre 2 países, tem mais de 150 países no mundo, mas 2 países estão brigando hoje, Rússia e Croácia e Ucrânia, e tem afetado a economia do mundo inteiro. A perspectiva de crescimento do mundo é muito baixa, por causa da guerra que está lá. Isso nos afeta aqui. Mas o segundo selo, do segundo cavaleiro, que é o cavalo vermelho, ele aponta para a guerra. E, consequentemente, vai desencadear o quê? O terceiro selo, cavalo preto, fome. Porque quando tem guerra, tem fome. E quando tem fome, tem morte, que é o quarto cavaleiro, quarto selo, cavalo amarelo. Esse cavalo amarelo, quando você olha no original a palavra, é verde e amarelo. Não é um cavalo brasileiro, não. É porque o original, ele não define realmente qual é a cor exata. Mas é porque é um amarelo esverdeado, que é a cor do cadáver. Então aponta para a morte, porque a morte vai estar, muitas pessoas vão morrer nesse período. Perceba que cada um dos cavaleiros desencadeia um problema no outro que vem. Então os 4 primeiros selos falam dos 4 cavaleiros. Cavalo branco, vermelho que é guerra, o branco anticristo, o vermelho que é guerra, o preto que é fome e o amarelo que é morte. Então eu estou dando aqui um panorama para você e colocando os acontecimentos dentro da ordem cronológica correta. Pastor, isso é importante para nós nem vamos estar aqui. É importante. Nós precisamos saber de todos os assuntos, amém? Não cabe a nós determinar quando Jesus vai voltar, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Mas é fato que nós precisamos pregar a respeito desse assunto. Eu me lembro quando eu ouvi pela primeira vez um seminário de escatologia com o pastor José Rodrigues. Irmãos, quando eu saí daquele culto ali, meu Deus, eu comecei a ver as pessoas passando de fora. Falei, meu Deus, aquelas pessoas que estão passando ali de fora da igreja, eles não têm ideia do que vai acontecer no mundo. E nós precisamos falar da volta de Jesus. Não existe nenhuma palavra tão evangelística quanto essa, né? O mundo hoje, quando você olha para o mundo, para as autoridades, para os reis, para os governantes do mundo, você vê que, em muitos aspectos, eles estão perdidos. Mas sempre existe um fórum econômico, né? Em Davos, e lá eles sempre falam de um assunto chamado Grande Reset. Eu já falei disso uma vez aqui, que é na verdade uma mudança do plano econômico mundial. É um crescimento sustentável, com sustentabilidade, onde a economia não vai ter os seus pilares mais na bolsa de valores, mas numa moeda unificada, numa organização, numa economia em que os pobres também serão assistidos. Isso é o grande reset, que eles estão falando que pode acontecer.
e alguns grandes empresários no mundo já estão se reunindo para falar disso. Você pode procurar na internet e ler sobre isso, você vai achar esse assunto. E tudo isso é o pano de fundo para o sistema que será implantado pelo anticristo. Porque o modo como nós vivemos hoje vai ser transformado no período da tribulação, totalmente transformado. A economia, a religião, tudo que você pensar vai ser transformado. Nós vivemos hoje uma geração de pessoas que tudo elas tentam ter uma solução, né? Você vê que nós somos muito criticados aqui no Brasil no último governo, porque o último governo preservava, né, a nossa Amazônia. E muita crítica. Mas os países que nos criticam nunca fizeram nada pelo meio ambiente. Esses países que nos criticam aí, eles não têm praticamente nada de mata no país deles. Mas o Brasil tem que preservar. Não, talvez tenha mesmo. Não sou contra isso. Mas esse é um discurso estranho. Estranho. Mas o grande reset vai ser isso. A proposta vai ser um crescimento com sustentabilidade. A proposta vai ser assistir todos os pobres, né? Uma divisão mais igualitária dos ganhos. É isso que vai ser proposto pelo anticristo. E é uma proposta, entre aspas, boa. E as pessoas vão aceitar por isso. Porque o anticristo, o cavaleiro do cavalo branco, ele vai ter muito carisma. Ele vai ser uma pessoa super inteligente, conhecida e muito carismática. Ele não vai vir com chifre e rabo, não. Ele vai enganar muitos. Terá um poder de persuasão muito grande, porque será muito inteligente e vai dar muitas respostas durante a tribulação que as pessoas precisam delas. E a primeira é a resposta de o que aconteceu com milhões de pessoas em todo o mundo que desapareceram. É a primeira pergunta que ele vai ter que lidar. Quando a Bíblia fala das 7 trombetas, que está no capítulo 8 e 9, as 7 trombetas está falando de eventos cataclísmicos. Saraiva de fogo, o sol vai escurecer, a lua não vai dar a sua luz, tsunamis, terremotos, essas coisas. E eu não vou entrar muito nisso, porque a gente não tem tempo. Mas Apocalipse capítulo 9, verso 1 e 6, foi uma pergunta que foi me feita na oração quarta-feira. Eu preciso destacar um fato aqui para você, que vai acontecer no período da tribulação, no período de 5 meses da tribulação. Olha aqui, Apocalipse 9, 1. Vamos ler até o verso 6. O 5º anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como os que têm um escorpião da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião, quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Preste atenção. Talvez você pense, não, o período da tribulação é porque Deus é mau. Pelo contrário, primeiro, hoje, estamos no período da graça e a salvação está sendo oferecida de graça para todos nós. Ela está disponível para nós. Mas por que vai acontecer a tribulação? Primeiro, porque Deus vai trazer juízo sobre a terra, sobre os homens ímpios. A palavra diz que tem uma taça da ira de Deus que está se enchendo, e quando ela se encher, ela será derramada sobre a terra. Juízos virão sobre a terra. Porém, tudo que Deus faz, Ele tem um caráter salvador. Muitas pessoas serão salvas no período da tribulação. Pessoas que ouviram o Evangelho, pessoas que vão ver uma pregação como essa aqui, talvez vai estar disponível, não sei. Elas vão se converter, porque elas vão identificar o que aconteceu.
milhões e milhões de pessoas, se não bilhões, vão se converter no período da tribulação. Aqui está falando de pessoas que tiveram o selo de Deus. Perceba que há um tormento que vai acontecer no período da tribulação, que vai durar 5 meses. A palavra diz que um anjo abre um poço e sobe gafanhoto, demônios, e vão atormentar aquelas pessoas que não têm o selo de Deus. E por 5 meses, essas pessoas vão buscar a morte vai fugir delas. Elas vão querer morrer, mas não vai haver morte. Tal vai ser o poder do tormento daqueles gafanhotos, que tem o poder como de escorpião de picar o homem. Segundo a medicina, essa é a maior dor que o homem pode sentir, quando ele é picado por escorpião. Então preste atenção, vai ser um período de muito tormento. Eu estou destacando só as coisas, mais importantes aqui, tem muitas outras coisas que eu poderia falar. Mas o caráter de Deus na tribulação é tratar com o homem ímpio, mas é também trazer salvação e trazer luz para os judeus, para que os judeus reconheçam quem de fato é o Messias. Amém, meus irmãos? Sempre Deus, em todas as eras, em todos os tempos, Ele vai exercer misericórdia sobre aqueles que se arrependem. Sempre haverá um lugar no céu para aquele que se arrepende dos seus pecados. Apocalipse capítulo 11, eu não vou falar de todas as trombetas também, porque não há tempo para isso, mas Apocalipse capítulo 11, darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidos de pano de saco. São essas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantos quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que o viram, sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Apocalipse capítulo 11 fala de 2 testemunhas que vão profetizar durante 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio, 2 testemunhas que nós não sabemos quem são, eles estarão lá em Jerusalém profetizando, pregando o evangelho. Só lembrando que a igreja não estará aqui para pregar o evangelho. Nesse período, a Bíblia fala que o evangelho será pregado pelas 2 testemunhas, e também dá uma indicação que provavelmente os 144 mil judeus que vão se converter lá no início da tribulação devem anunciar o evangelho também. Isso não é claro na Bíblia. Mas a palavra diz que até os anjos vão anunciar o evangelho nesse período. Coisa que jamais aconteceu na história. Nunca um anjo pregou o evangelho. E não vai pregar o evangelho da graça, mas o evangelho que a Bíblia chama de o evangelho eterno. O evangelho do reino. O evangelho semelhante ao que João Batista pregou. Nesse período, então, essas 2 testemunhas, o evangelho que João Batista pregou é o evangelho do arrependimento, é o evangelho que vai ser pregado também, vai ser anunciado pelos anjos. Isso tudo está na Bíblia, irmãos. Não estou inventando isso não, tá? Mas as 2 testemunhas, elas estarão aqui para testemunhar a respeito de Deus. E elas terão poder, como teve Moisés e Elias. Porque Moisés foi usado por Deus para operar milagres no Egito.
E Elias também foi usado por Deus para operar milagres de descer fogo. Alguns acreditam que essas duas testemunhas podem ser Elias e Moisés. Na minha opinião, acho que não. Na minha opinião, é Enoque, que nunca morreu, e Elias. Eles nunca passaram pela morte. Mas nós não sabemos quem são. Mas sabemos que elas são de Deus e estarão aqui para anunciar o Evangelho. Apocalipse capítulo 12, eu compartilhei aqui na oração. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 12. Na oração quarta-feira eu falei sobre isso. Diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com o cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentasse durante 1260 dias. O texto aqui mostra 3 personagens: o dragão, a mulher e o filho da mulher. Quem são esses personagens aqui de Apocalipse? Os irmãos sabem que para você interpretar a Bíblia, você precisa da Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia. A identidade do dragão aqui está muito simples, muito clara, muito fácil da gente entender. Quer ver? Vai para Apocalipse capítulo 20, verso 2. Apocalipse capítulo 20, verso 2, que diz assim, vamos ler o verso 1. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então a serpente do capítulo 12, está claro para todo mundo, é o diabo. Mas há algumas dúvidas a respeito do filho varão, da identidade do filho varão e da identidade da mulher também de Apocalipse 12. Porque há muitas teorias. Alguns acreditam que o filho varão são os crentes vencedores. Alguns acreditam que a identidade da mulher pode ser Maria, que a identidade da mulher pode ser a igreja. Mas vamos olhar de fato o que a Bíblia diz a respeito do filho varão, de quem realmente é o filho varão. Vai para Salmo 2. Vamos ver quem é o filho varão. Salmo 2, vamos ler a partir do verso 1. Diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Está claro aqui que é um texto a respeito de Jesus. Olha o verso 9, verso 8. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerá, e as despedaçarás como vaso de oleiro. Volta para o capítulo 12, aqui está falando do filho varão, ok? Olha só, deixa eu ler aqui de novo. Com vara de ferro as regerá, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então aqui está falando, esse salmo é um salmo messiânico, está falando a respeito de Jesus. Quando nós voltamos lá, para o capítulo 12 de Apocalipse, versículo 4, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher,
que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Preste atenção. O diabo, ele sempre teve expectativa do nascimento do Messias. Ele sabia que o Messias viria um dia. O diabo pensou que esse Messias poderia ser Abraão. Pensou que poderia ser Moisés. E foi. Ele sempre tentou matar os grandes profetas. E não foi diferente com Jesus. Porque Jesus foi perseguido por Herodes quando nasceu. Quando tinha ali entre 1 e 2 anos de idade. Isso é o que está dizendo aqui. Olha só, verso 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. A mesma coisa que está escrito lá no versículo 9 de Salmo 2. Agora, Apocalipse capítulo 19 mostra quem é essa criança aqui. Quem é essa pessoa aqui? Apocalipse capítulo 19, verso 11. Diz assim, vamos ler até o 15. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco. Jesus, aqui é o cavaleiro do cavalo branco, ok? O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, esse que tem o cetro de ferro que vai reger as nações é Jesus. Está lá no Salmo. Está em Apocalipse 12 e Apocalipse 19 também. Os irmãos estão comigo aqui? Estou sendo claro? Estou falando devagar para os irmãos entenderem? Depois você vai ouvir de novo. Você pode ouvir essa palavra de novo para você entender melhor. Mas só estou colocando a cronologia dos fatos em Apocalipse. Então preste atenção. Há 2 textos além do texto do capítulo 12 que mostram que aquele filho varão é Jesus. Ah, não são os crentes vencedores? Não, os crentes vencedores não está escrito que nós vamos pisar o furor da ira de Deus aqui na terra. É Jesus que vai fazer isso. Então não são os crentes vencedores. Mas e a mulher? Quem deu à luz a Jesus foi Maria. Mas lá em Gênesis 37, para a gente ganhar tempo, não vou ler, mas em Gênesis capítulo 37, quando José teve um sonho, ele viu o sol, a lua e 11 estrelas. O texto aqui fala de 12 estrelas, porque na verdade José era uma estrela também. E aquele texto estava apontando para Israel. O que José viu é que o sol, a lua e as 11 estrelas se prostravam diante dele. Isso aconteceu literalmente, porque José foi vendido, depois ele foi morar no Egito, se tornou governador do Egito, primeiro-ministro do Egito. Pai veio, os irmãos vieram também para o Egito e se dobraram diante dele e cumpriu o que estava escrito. Se aquele texto lá de Gênesis 37 mostra que o sol, a lua e as estrelas eram Israel, não pode ser diferente em Apocalipse. Nós não podemos dizer que agora o sol, a lua e as estrelas é a igreja, ou é Maria. Então a mulher de Apocalipse capítulo 12 é Israel. Por que não é a igreja? Porque a igreja não gera Jesus. Mas Jesus é quem gerou a igreja. A igreja veio através de Jesus, e não o contrário. Jesus não veio porque a igreja estava orando, porque não existia igreja ainda. Jesus veio porque era uma promessa. Mas ele veio através do povo judeu. Então os 3 personagens aqui agora ficaram claros. O dragão é o diabo, a mulher é Israel e o filho varão é Jesus. Amém? Amém, irmãos? Pastor, não crê isso? Não, amém. Você não crê também? Glória a Deus. Eu só estou explicando aqui da forma que eu entendo melhor. E também ouvindo outros pregadores, né, lendo sobre isso, a gente vai identificando. Mas a palavra diz que essa mulher foge para o deserto. E ela foge para o deserto na segunda metade da tribulação. Porque quando chegar no meio da tribulação, que vai durar 7 anos,
Lá no começo, logo depois do arrebatamento, o anticristo vai fazer um acordo de paz com Israel. Israel é o mundo muçulmano. Mas esse acordo de paz será quebrado no meio da tribulação. Quando o anticristo entrar dentro do templo e sacrificar lá dentro. Os judeus vão entender que ele não é o Messias. E aí então quebra-se o pacto. Israel tem que fugir. Os judeus, eles vão fugir. E a palavra diz que eles vão fugir para o deserto. E quando você vai na região de Israel e da Jordânia, você vê que na região da Jordânia, do sul da Jordânia, tem uma cidade chamada Petra. Só a cidade de Petra, que foi construída com cavernas, tem lugar para mais de 300 mil pessoas morarem lá, só Petra. E a Bíblia dá a entender que é para essa região que eles irão fugir. Porque a Bíblia diz que da ira do anticristo, fugirão da ira do anticristo, Edom, Moabe e as primícias de Amon, toda a região ali da Jordânia. Vão estar longe da vista da serpente, do anticristo. Então as pessoas que estiverem naquela região, elas não vão ser vistas e perseguidas pelo anticristo. E é claro que vai ser por uma ação sobrenatural de Deus. Eles vão viver naquela região por 3 anos e meio sem serem percebidos pelo anticristo. A palavra diz que essa mulher vai fugir. E essa mulher é Israel. E a região é a região de Petra. A região onde o povo peregrinou por quase 40 anos, quando saíram do Egito. Então eles vão voltar para a mesma região. É interessante que eles ficaram 40 anos naquela região murmurando contra Deus. E é para lá que eles vão ter que voltar. Nesse período da perseguição, da grande perseguição do anticristo. Porque no meio da semana o pacto será quebrado. E então, os próprios judeus também serão perseguidos pela besta. Apocalipse capítulo 13, eu não vou entrar, não preciso de você abrir. Fala especificamente de 2 bestas. Porque o Apocalipse fala de 3 bestas. O Apocalipse fala da besta que subiu do abismo. O Apocalipse fala da besta que subiu da terra. E o Apocalipse também fala da besta que subiu do mar. Porque o diabo ele tenta imitar a Deus. É uma trindade satânica, né? Como eu falei aqui na semana passada. A besta que sobe da terra, que está lá em Apocalipse 13, a besta que sobe da terra e a besta também que sobe do mar. Ali está falando do anticristo e do falso profeta. O falso profeta é a besta que sobe da terra e o anticristo é a besta que sobe do mar. Na Bíblia, o mar normalmente simboliza os povos gentios, as nações, de modo geral. Não vou entrar muito aqui, mas eu quero falar algo para você. Por que a Bíblia fala especificamente de 2 bestas? Elas vão ter muita proeminência no período da tribulação. Porque, na verdade, ninguém consegue governar se não tiver também um governante religioso. A religião causa guerras no mundo inteiro. Nós sabemos disso. Para que as nações se acalmem, é preciso ter um falso profeta também. Que a Bíblia fala que é a besta que vai subir da terra e que vai ter grande poder. Quando você pensa em falso profeta, você pensa em quem? Porque o falso profeta não é alguém que vai se levantar do nada como o anticristo. O falso profeta vai ser alguém conhecido. Porque a Bíblia diz que ele vai dar a sua autoridade para o anticristo. Ele vai pegar a autoridade que ele tem e vai dar para o anticristo, para que o anticristo tome as decisões. Mas é um grande líder mundial. Só há um grande líder mundial hoje. Só existe um grande líder religioso mundial que é respeitado em todo o mundo. Que além de ser um líder religioso, também é um rei. Porque você sabe que no Vaticano, o Vaticano não é só uma religião, mas é também um Estado, é um país. Então esse grande líder mundial é um Papa. Pastor, você pode cravar isso? Não, claro que não. Mas tudo indica que é, porque o catolicismo já existe desde o ano 312 depois de Cristo. O catolicismo romano. E é uma religião que se estabeleceu. E que tem todas as características de ser a grande Babilônia do Apocalipse 17. Mas eu quero que você tenha muita atenção no que eu vou falar aqui agora. Você pode pensar, o pastor Rubens está falando que a grande Babilônia são os católicos. Na verdade, a grande babilônica é a falsa igreja. Inclui evangélicos também. É aqueles que dizem que são
mas não são. É a igreja apóstata. Os irmãos estão entendendo? Inclui os evangélicos nominais. A igreja nominal. Que tem igreja nominal. Que tem pessoas que frequentam a igreja, mas não são igreja. Né? Esses vão fazer parte dessa igreja, dessa falsa igreja. Claro, pessoas vão se converter no período da tribulação, não tenha dúvida disso. Crentes, protestantes, católicos vão se converter no período da tribulação, judeu, tudo isso vai acontecer. Mas a grande Babilônia, que já surgiu, que existe, a grande meretriz, que a Bíblia chama de a grande meretriz, a meretriz é aquela que quer tomar o lugar da noiva, é a falsa noiva, que ela tenta tomar o lugar. Apocalipse capítulo 17, 18, está isso lá. Então ela tenta tomar o lugar da noiva. Tem pessoas que estão tentando usurpar o lugar da noiva. Ah, tudo bem, é o Vaticano. É o Vaticano. É a igreja católica. Mas nós não podemos esquecer que existem muitas igrejas evangélicas com muitos problemas, cujo foco é só dinheiro. Tem, e lá dentro existem pessoas corruptas, que fazem parte da falsa igreja. Então não se aplica só a determinada religião, mas a pessoas que se dizem ser a noiva, mas não são. Amém? Os irmãos estão calados, né? Pensou em alguém? Não, né? Claro que não, você é de Deus, você não faz isso, não. Então, o Apocalipse 17 fala da queda da Babilônia, né? Eu não vou entrar nisso. E eu quero agora pedir que você abra em Apocalipse 19, verso 11. Eu já quero falar da volta de Jesus na terra. Apocalipse 19, versículo 11 é um texto que eu li, que diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Lá no começo da tribulação, o cavalo branco, que era o anticristo. Agora o verdadeiro cavalo branco vem. E com ele outros também cavalos brancos. Nós estaremos com o Senhor quando ele voltar. Mateus capítulo 24, verso 30, fala que todo olho verá quando Jesus voltar. Diferente lá do arrebatamento, que fala que nós vamos subir para as nuvens. Somente os que forem arrebatados vão ver Jesus naquele dia. Mas na volta de Jesus à terra, a palavra diz que todo olho verá. Toda a terra vai ver. Porque a Bíblia diz que assim como um raio que sai do Oriente se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então as pessoas vão olhar e vão ver Jesus voltando. Com anjos, com os santos, todos junto com ele. A igreja, os anjos, cavaleiros, um exército poderoso. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. 1 Tessalonicenses 3, 13. Deixa eu só mostrar para você que a igreja vai estar com ele. 1 Tessalonicenses 3, 13. Diz assim: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Então, na vinda dele, a igreja vai estar com ele. Quem é que vai estar com ele quando ele voltar? Mas como que vai ser a volta de Jesus? Porque não vai ser simplesmente assim, Jesus voltou e agora, não. E agora tudo está realizado. Não, ele volta e ele vai participar da guerra do Armagedon. Mas como ele vai voltar? Lá em Zacarias, capítulo 14, verso 4, diz que ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Ele pisa no Monte das Oliveiras porque foi do Monte das Oliveiras que Jesus subiu. Quando Jesus ele ressuscitou, ele ficou 40 dias na terra. Mas ele então subiu ao céu. Se a palavra diz que os discípulos estavam no Monte das Oliveiras e viram Jesus subindo. E a Bíblia diz que 2 varões, 2 anjos se apresentaram. Falaram assim: por que vocês estão olhando Jesus subir? Da mesma forma que ele está subindo, ele também vai descer. Então a promessa de que Jesus volta, pisa na terra, pisa no Monte das Oliveiras, Zacarias capítulo 14, verso 4, abra lá.
Zacarias capítulo 14, verso 4. Diz assim, ó: naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então, quando Jesus voltar, ele pisa no monte das oliveiras, e o monte vai fender. Naquele dia, os judeus vão reconhecer que Jesus é o Messias, porque os exércitos do mundo inteiro vão estar congregados no vale do Armagedon, e já vão estar invadindo todo Israel. Vai ser o dia em que Jesus vai pisar na terra e vai dar um grande livramento para os judeus. Zacarias capítulo 13, versículo 6. Zacarias capítulo 13, verso 6, volta um pouco aí. Olha o que está escrito. Se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Quando eles olharem para Jesus voltando e as marcas na sua mão, eles vão perguntar, que feridas são essas nas tuas mãos? E ele vai dizer, são as feridas que fui ferido na casa de meus amigos. Pastor, mas qual vai ser o poder de destruição do período da tribulação? A palavra diz que 2/3 da terra vão morrer, vão passar. Olha o versículo 8. Diz assim, em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Ah, tá bom, pastor, 2/3 da população morre por tudo que vai acontecer na tribulação e também pelo juízo que vai acontecer no dia que Jesus pisar a terra. A guerra do Armagedon, os reinos do mundo inteiro congregados no Vale de Megido, lá em Israel, que fica no pé do Monte Carmelo, aos pés do Carmelo, que vai até o mar. Os reinos do mundo inteiro vão estar congregados naquele lugar. Jesus vem. O exército do anticristo, na ocasião, morre. É feito juízo contra aquele exército que tenta invadir Israel. Na verdade, já vão estar dentro das terras. Muitas pessoas morrem. Virá o juízo de Deus sobre os ímpios. Naquele dia, muitas pessoas vão morrer. E sabe o que a Bíblia diz que vai acontecer? Ezequiel 39. Ezequiel 39, versículo 12. Abre lá. Ezequiel 39, 12. Vamos ler a partir do verso 11. Naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel. O vale dos viajantes ao oriente do mar. Espantar-se-ão os que por ele passarem. Nele sepultarão a Gog e a todas as suas forças. E lhe chamarão o vale das forças de Gog. Durante 7 meses estará a casa de Israel a sepultá-los, para limpar a terra. Sim, todo o povo da terra os sepultará. Ser-lhes-á memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. A guerra do Armagedon vai envolver tantas pessoas mortas. E aqui está falando que vai ser liderada por Gog. Gog é a Rússia. Mas exército o mundo inteiro, a Bíblia diz que vai estar lá, mas a liderança vai ser da Rússia. Tantas pessoas vão morrer, que o povo de Israel vai demorar 7 meses para sepultá-los. Eles vão passar e vão colocar uma estaca, onde tiver um corpo, para que os coveiros enterrem aqueles corpos ali, a terra seja purificada. Quando está falando em toda a terra aqui, está falando na terra de Israel, onde vai acontecer a grande batalha do Armagedon. Amém? 7 meses. Tal vai ser o tamanho da guerra do Armagedon. Nós estaremos com o Senhor nessa guerra aqui também, batalhando. Aqui em Apocalipse capítulo 16, eu já estou encerrando, irmãos. Apocalipse capítulo 16, versículo 16. Deixa eu ler a partir do 13.
para mostrar para você que vai ser uma batalha mundial. Olha aqui, ó. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Você vê aqui que existe uma trindade, né? O dragão, a besta e o falso profeta. 3 espíritos imundos semelhante a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Perceba que os reinos do mundo inteiro serão ajuntados sobre a influência do diabo. De 3 espíritos malignos, que eram como rãs, que liberaram palavras que tinham poder de fazer sinais, e congregaram exércitos do mundo inteiro para destruir Israel. Não sei se você sabe, mas o país de Israel está no centro do mundo. É um país rico e está no centro do mundo. Por isso é um país tão visado por todas as nações do mundo. Volta agora para Ezequiel, nós já vamos para Zacarias, capítulo 14. Diz assim: essa será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé. Apodrecer-se-lhes-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Naquele dia, também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Isso aqui é o que vai acontecer contra os inimigos de Israel naquele dia. Pastor, diante de tudo que você falou, qual a importância dessa mensagem? A importância da mensagem do fim dos tempos, da escatologia, do Apocalipse, é trazer um despertamento para aqueles que dormem. É trazer um despertamento para a igreja. Nós somos muito imediatistas. Pode subir aqui, Nestor. Nós somos muito imediatistas. Todos nós. E nós estamos mais preocupados com o que nós vamos receber aqui e agora. Mas eu te digo, nós vamos passar muito mais tempo do outro lado da vida do que aqui. Porque aqui nós vamos durar um pouco de tempo. Lá não. É toda a eternidade. Então é necessário que a igreja seja despertada. Despertada em primeiro lugar, para não viver uma vida pecaminosa. Pessoas associadas com o pecado, pessoas que é normal ouvir músicas do mundo, falar palavras torpes, criticar. Para nós essas coisas não podem ser normal. Nós precisamos ser santos, precisamos estar vigilantes para o dia do arrebatamento. Amém? Mas além disso, seria muito bom que você tivesse algo para entregar para o Senhor naquele dia. E a única coisa que realmente tem valor para Deus são pessoas, vidas. Aí não é a sua empresa, não é o seu trabalho, não é o seu salário, mas vidas. Então essa palavra, o propósito dela é trazer também um despertamento para você, é te ensinar. Mas é trazer para você um despertamento em relação ao seu ministério. Você tem um chamado da parte de Deus. Pode falar uma coisa? Deixa as críticas de lado e entra no seu chamado. Porque Deus usa pessoas que têm um coração obediente, que são submissas, que querem ser usadas por Deus. Então, deixa a picuinha de lado. Deixa as diferenças de lado. A obra de Deus tem que ser muito maior do que isso. Nós precisamos passar por cima de muitas coisas realmente para ter um ministério. Mas faz parte, é assim mesmo. Se você se coloca na condição de ser um líder, de ajudar as pessoas, você vai ter que renunciar. Você vai renunciar tempo, você vai renunciar
em determinados momentos, família, não no sentido literal, vou abandonar minha família, não me entenda mal, porque às vezes a gente fala algumas coisas aqui, a pessoa entende totalmente diferente, mas você vai ter que renunciar a muitas coisas, mas principalmente seu ego, seu orgulho, tem que passar por cima de algumas coisas. Eu gostaria de ter algo para apresentar para o Senhor lá, porque eu só falei de 7 anos que vai acontecer na terra, eu nem teve jeito de entrar no que vai acontecer lá no céu, mas lá no céu, 7 anos de tribulação vai acontecer na terra, mas no céu, nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, que é o lugar onde alguns vão receber a recompensa e outros não vão receber a recompensa, porém estarão salvos, que é muito bom. O galardão, a salvação, ela não depende das nossas obras, mas o galardão depende das obras que nós fazemos em Cristo, não é qualquer obra também, é aquilo que fazemos em Cristo, porque tem muita gente que está pensando, que está fazendo uma grande obra para o Senhor, mas não está fazendo tudo errado. Então o que eu tenho que fazer para fazer certo? Primeira coisa, faço do Anísio as minhas palavras. Você precisa ter tempo com Deus, você precisa ter seu altar restaurado, você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, porque quando você faz isso, porque ser líder não é uma decisão assim, agora eu vou liderar uma célula. Não, liderar uma célula não começa liderando célula, começa no seu quarto orando, lendo a Bíblia, tendo revelação de Deus, conhecendo a palavra, adorando a Deus, louvando, orando em outras línguas, confessando, intercedendo. Tudo começa lá no seu quarto. E Deus vai despertar você, porque a Bíblia, ela é uma água que vai te lavar. A Bíblia, ela vai mudar a sua maneira de vestir. Ela vai mudar. Ah, mas por que tem muito crente que não mudou ainda? Porque não lê a Bíblia. Não foi lavado, não foi limpo. Para ele é normal ser sensual. Mas aquele que lê a Bíblia, que tem um relacionamento com Deus, ele vai sendo lavado. Ele vai tendo a sua postura mudada, a forma de falar muda. O seu comportamento muda, e tudo depende desse tempo que você passa com Deus. Pastor, eu não tenho muito tempo para orar. Eu sei que se você priorizar seu tempo com Deus, você vai achar. Isso é tão importante. É tão importante ver pessoas espirituais. Eu gosto tanto de conversar com pessoas que a gente pode compartilhar da palavra, mas não são muitas. Eu tenho alguns amigos, não são muitos também, mas eu tenho alguns amigos, irmãos. Eu amo encontrar com eles. Porque quando a gente se encontra, é o tempo inteiro de palavra de Deus. Nós não falamos de coisas, nós não falamos de trocar de carro, nós não falamos de construir casa, nós não falamos de nada, é só palavra. A gente compartilha ali o que Deus está falando, eu acho isso tão bom. Nós precisamos mais disso. Porque quando nós falamos de comunhão, talvez nós lembramos de festa, de conversa, de brincadeiras, de piadas. Amém. Nós temos que ter isso também, a vida é feita dessas coisas também. Mas precisa ter palavra também. Nós precisamos abrir a Bíblia, olha o que Deus falou comigo aqui. Pastor Rubens não deixa eu pregar lá não, mas aqui eu posso para você. Mas é assim que começa, é de trás das malhadas mesmo. Você começar a ter muita revelação, você vai ter oportunidade dada por Deus. Os irmãos estão entendendo? Tudo nasce lá. Agora lá no céu nós vamos passar pelo tribunal. Uns vão receber galardão, outros vão perder. Depois nós vamos para as bodas do Cordeiro. Todos vão ser igreja, amém? A sua natureza de igreja não vai mudar, mas alguns vão ter galardão e outros não. Mas como nós nem sabemos qual é esse galardão, muitas pessoas nem importam. Mas deixa eu te falar uma coisa, você deve se importar em levar pessoas para o céu. Isso tem que ser importante para você. Que imagina, não vai mudar a sua vida da pessoa não. É a eternidade, é a salvação delas. Que essa palavra sirva para despertar você. Despertar você no sentido de separação, né? Porque santidade é estar separado do mundo, mas também no sentido de ministério, de missão que você tem aqui na terra para cumprir. Olha, todos aqui são importantes no reino de Deus, e Deus pode usar qualquer um de vocês. Vocês só precisam permitir que isso aconteça, e começa
lá no seu quarto. A permissão é, eu vou para o meu quarto, eu vou orar, eu vou jejuar. Fico feliz quando eu ouço de alguém que ora. Hoje eu ouvi de alguém que ora, essa pessoa ministra aqui de vez em quando, ou quase sempre. Tal pessoa tem tempo com Deus, ela ora. Eu já tinha algumas pessoas, falo dessa pessoa, quando aquela pessoa, ela ministra, ela tem unção. A gente já tinha percebido isso. Mas por que ela tem unção? Ela tem um coração, ela tem relacionamento com Deus. Faz dessa pessoa uma pessoa diferente. Você tem que ter relacionamento com Deus.